O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a oitava de Natal, isto é, durante 8 dias, nós celebraremos a alegria deste mesmo único dia, o dia de Natal, o dia do nascimento de nosso Senhor. Eu não sei vocês, mas parece meio estranho. Ora, se eu estou falando que durante 8 dias nós iremos celebrar como se fosse um único dia, que durante 8 dias nós iremos celebrar a mesma alegria do Natal, que durante 8 dias nós celebraremos com esta solenidade, é tanto que cantamos o Glória, as velas todas estão, quer dizer, de festa, né? Mas como de oitava, né? Porque não é solenidade, para estar as velas todas acesas. Agora que eu olhei, é festa. Mas estamos celebrando esta festa na oitava de Natal. Então, toda a solenidade. Pois bem, e quando nós nos deparamos com o Evangelho, ou melhor, com toda a liturgia da palavra, nós nos defrontamos com uma realidade que mais parece uma Semana Santa, porque nós estamos vendo sofrimento, apedrejamento, cruz. Imagine aqui, o salmo de hoje é um salmo que Jesus rezou no alto da cruz: em vossas mãos eu entrego o meu espírito. É um salmo profundamente pascal. A primeira leitura de hoje fala desse martírio, do sofrimento de Estevão, que é apedrejado e que diz: Senhor, acolhe o meu espírito. Lembrando Jesus que diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o Evangelho crê em Deus Pai, nosso Senhor, dizendo: olhe, cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, eles vos açoitarão nas sinagogas, vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, e ali vocês darão testemunho de mim. E quando vos entregarem, quando vos levarem diante dos reis e governadores, vocês não devem se preocupar com o que vão dizer, porque o Espírito falará em vós. Mas eu vos digo que por causa de mim, por minha causa, o Pai entregará o Filho entregará o Pai. Vós sereis odiados por todos por causa de mim. Então vocês percebem que é uma liturgia da palavra muito forte, sangrenta até,
enquanto nós estamos dizendo que estamos celebrando a 8ª de Natal. Ontem cantávamos Noite Feliz. Ontem nós contemplávamos a manjedoura, nós contemplávamos o menino na manjedoura. Mas, meus irmãos, nós estamos fazendo isso, e a igreja escolhe esta festa para ser celebrada na 8ª de Natal de uma maneira pensada, porque é claro, meus santos, que mas muito provavelmente, nós não sabemos o dia que Santo Estevão morreu, mas muito provavelmente não foi no dia 26 de dezembro. E por que é então que a igreja escolhe esta festa para celebrar dentro da 8ª do Natal? Porque, meus santos, eu falei isso até na missa da noite de Natal aqui, como gostava de repetir então o Padre Henrique, falecido Dom Henrique Soares: esse menino não é de brincadeira. Isto é, quem acolhe o menino, quando nós nos direcionamos à manjedoura, ao presépio, e contemplamos o menino Jesus, e o acolhemos na nossa vida, Ele a transformará, Ele a tomará para si, Ele que se dá a nós. Quando nós o contemplamos com espírito cristão, Ele que se deu a nós, nós ali nos damos a Ele. Acontece essa união. O Filho de Deus, que se fez filho do homem, para que os filhos dos homens fôssemos feitos filhos de Deus. Então, de alguma maneira, quando você, o cristão, se aproxima para contemplar o menino Jesus no presépio, nós ali nos damos a Ele como presente, como acontece com toda criança nascida. Quando nós festejamos o nascimento de alguém, nós temos este costume, de dar um presente ao aniversariante. Pois bem, qual é o presente que Jesus quer receber na manjedoura? A nossa vida. E quando nós, meus irmãos, nos entregamos a Ele, nós devemos estar dispostos a viver a sua vida. E é por isso que Santo Estevão é um homem tão cristificado, ao ponto de sofrer e morrer à maneira de Jesus. Então nós vemos as suas palavras, as palavras de Santo Estevão, tão próximas. Vocês vão encontrar também lá nos Atos dos Apóstolos, quando Santo Estevão é apedrejado, ele diz: Senhor, não leve em conta este pecado. Lembra que Jesus na cruz diz o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E Santo Estevão diz o quê? Senhor, não leves em conta este pecado que eles estão cometendo. Percebe que homem cristificado, que alma unida a nosso Senhor, que pessoa, que homem que fez verdadeira comunhão com nosso Senhor. E nós, meus santos, que neste vale de lágrimas, que nessa nossa peregrinação aqui na terra, isso buscamos. Porque se nós quisermos aqui uma palavra, o que é que o cristão busca durante toda a sua vida? Ele busca fazer comunhão com nosso Senhor. Ele busca estar tão unido a nosso Senhor nesta vida, de modo que possa estar unido por toda a eternidade na outra vida, naquela vida que não passa. E é para isso que nós somos batizados, para que sejamos enxertados em Cristo, para que nós façamos parte da igreja, corpo de Cristo. É para isso que nós recebemos a Eucaristia,
para que nós estejamos unidos a Jesus, para que nós nos transformemos nele, naquele que recebemos. É para isso que nós recebemos todos os outros sacramentos. É para isso que um jovem é ordenado sacerdote, para que ele se configure, para que ele se una a Cristo, cabeça. É para isso que os esposos se casam, para que, como uma só carne, eles estejam unidos a nosso Senhor. É para isso que se recebe o sacramento do crisma, para que na potência do Espírito Santo nós nos unamos a Cristo para combater o bom combate, para que sejamos soldados de Cristo. É para isso que nós recebemos a confissão, quando, por causa dos nossos pecados, nos separamos de Cristo, perdemos a amizade com Ele, para que esta amizade seja restaurada e nós nos unamos a Ele novamente. E é para isso que nós recebemos o sacramento da unção dos enfermos, para que o sofrimento da morte não nos separe de Cristo, mas para que a morte seja apenas aquilo que Santa Teresinha gostava de dizer: passagem para a verdadeira vida, passagem para o verdadeiro encontro com o esposo das nossas almas. Então os sacramentos são para isso, para nos eles foram instituídos para que nos unissem a Cristo. A nossa oração é para nos unir a Cristo. A nossa caridade deve ser feita para que isso nos una a Cristo no irmão. E os sofrimentos nos são dados por Cristo para nos unirem a Ele, para que nós nos unamos a Cristo crucificado. E é exatamente este ponto que a liturgia de hoje nos apresenta, porque, meus santos, existe cruz no Natal, existe uma cruz natalina, porque nós temos a tendência de separar as coisas, né? Cruz é na Semana Santa, ou na Quaresma, ou até durante todo o tempo comum, mas no Natal é Jingle Bell, Jingle Bell, e aí vira um Natal bobo, né? Um Natal de pisca-pisca, um Natal de Papai Noel, um Natal de panetone e mesa farta. Nada contra panetone, nada contra a mesa farta e nada contra o pisca-pisca. Tudo é muito bonito e tudo contra o Papai Noel, tudo contra. Mas nada contra as outras coisas, não tem nenhum problema. O problema é quando o seu Natal se restringe apenas e tão somente a essas coisas e você se separa do verdadeiro Cristo. Então a igreja, quando seleciona esses textos, ela quer nos mostrar, meus santos, que nós precisamos viver o Natal com Cristo, e onde Cristo estiver, seja na manjedoura, seja no Calvário, a cruz estará com Ele. E todos aqueles que forem de Cristo precisam ter a cruz impressa, marcada, né, com um selo indelével da cruz na sua alma, no seu peito. Aquela marca, aquele caráter, né, aquela marca que é impressa e que mais nunca sairá da nossa alma, não apenas do nosso corpo. Pois bem, somos então, meus irmãos, chamados a contemplar o menino Jesus, e eu peço que todos aqui hoje, mais uma vez, que não saiam sem contemplar o menino Jesus, seja aqui na nossa manjedoura, este belo e grande menino Jesus, seja lá no presépio, mas contemplar o menino Jesus e se entregar a Ele, se doar a Ele, se dar a Ele como presente e pedir a Ele
a graça de se desprender de si mesmo. Meus irmãos, esta é a graça do Natal, se dá a Jesus, para que Ele possa se dar a você, se dá a Jesus, para que Ele faça da sua vida o que bem lhe aprouver a Ele, o que for da vontade dEle, porque foi assim que Jesus fez com a sua vida, se dando ao Pai. O que é que diz a carta aos Hebreus, quando Jesus entrou no mundo? Quando Ele entrou no mundo, Ele disse o quê? O que é que diz a carta aos Hebreus? Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. A carta aos Hebreus diz isso: quando Jesus entra no mundo, Ele entra para fazer a vontade do Pai. E nós, meus santos, então, quando olharmos para Jesus, que nós digamos isso: Senhor, eu quero fazer com prazer a Tua vontade, como Santo Estevão fez. Santo Estevão, que diante do sofrimento, ele não esbravejou, ele não reclamou, ele não se revoltou, ele disse: eu entrego em Tuas mãos o meu espírito. Ok, você pode dizer isso também. Se você não quiser dizer, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor, você pode dizer como Santo Estevão: Jesus, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito, em Tuas mãos eu entrego a minha vida. Você olha para Jesus com seus bracinhos abertos e diz: Jesus, em Tuas mãos eu entrego os meus sonhos. E meus irmãos, não tem nada de romântico nisso. Você está compreendendo o que significa dizer: Jesus, em Tuas mãos eu entrego os meus sonhos? Você compreende muito bem o que significa dizer: Jesus, em Tuas mãos eu entrego os meus gostos. Jesus, em Tuas mãos eu entrego os meus projetos. Significa que Ele vai reinar na sua vida, e você procurará em tudo fazer a vontade dEle, e em tudo estar unido a Ele. E é claro, não tenha dúvidas, que em tudo você será chamado a beijar a cruz, a sua cruz. Santa Teresinha, eu fiz um aceno rápido na missa da noite. Santa Teresinha, na noite de Natal, ela recebeu esta graça. Santa Teresinha era uma mocinha melindrosa, apegadinha às suas vontades, ela tudo queria do seu jeito. Não estou falando de pecado não, tá? Mas era uma menina chatinha. Santa Teresinha era uma menina chatinha, cheia de manha, de gosto, queria tudo do seu jeitinho, e quando as coisas não saíam do seu jeitinho, ela chorava, uma menina chatinha. E nós muitas vezes somos assim, chatinhos, apegadinhos, cheio isso, estava tentando lembrar essa palavra, mimadinha, que fazia chantagem emocional com o seu pai, querendo tudo do seu jeitinho. E às vezes nós somos assim, chatinhos, mimadinhos, cheios de gosto, e quando as coisas não saem como a gente quer, a gente chora, coisinha ridícula. E no Natal, ela recebeu a graça de se doar a Jesus, e de se desapegar dela mesma. E aquela menina ali aprendeu a amar Jesus crucificado. É esta graça que nós precisamos pedir. Nós não temos nem mais idade para ser mimado, né? Que Santa Teresinha, mocinha, isso assim fosse, ok, mas nós, barbudos, você com a cara cheia de prega já, minha filha, e assim, mimadinha, reclamando da vida, é feio, nem combina mais. Então pedir a nosso Senhor a graça de se desapegar da sua vida, de você poder dizer como São Paulo lá na carta de São Lucas, aos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos,
em Atos capítulo 20, versículo 24, o que é que São Paulo vai dizer? A minha vida não é preciosa aos meus olhos, eu não sou apegado à minha vida. Jesus, que é o exemplo máximo, vai dizer o quê? Eis que venho fazer a vossa vontade, o meu alimento é fazer a tua vontade, Pai. A Virgem Maria, que vai dizer o quê? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Este desapego de si mesmo, celebrar o Natal, contemplar o menino, é trazer esses mesmos sentimentos no nosso coração, e isso não é fácil. Eu preciso gritar mais para ficar claro, para enfatizar que não é fácil deixar de ser mimado e birrenta espiritualmente. Não é fácil, porque o pecado nos infantiliza, o pecado faz com que nós idolatremos de tal maneira os nossos gostos, que nós não queremos dele nos desapegar, que nós nos apeguemos de tal maneira à nossa vida, que a queiramos desesperada e egoisticamente, porque nós queremos a nossa vida, queremos ser felizes a todo custo aqui neste mundo, e nos esquecemos que existe uma outra vida, pela qual esta sacrificar. E tudo isso, meus santos, o menino, o pequeno menino, o menino que não é de brincadeira, o menino do presépio, tudo isso quer nos ensinar. Que hoje então, meus santos, você que vai comungar, recebendo Jesus, peça a Ele esta graça do Natal. Peça por intercessão de Santa Teresinha, peça por intercessão de Santo Estevão, de São Paulo, de qualquer santo. Se é santo, é porque ele fez esta experiência de se desapegar de si mesmo e dos próprios sonhos. Peça por intercessão de São José, peça por intercessão do seu santo, da sua santa de devoção. Suplique esta graça. Você que não vai comungar, que você, ao passar diante do presépio, humildemente, sabendo que você não merece, mas que dessa graça você necessita, suplique. Você que acompanha pelas redes sociais, espero que mesmo, nem que seja uma imagem pequenininha, você tenha do menino Jesus. Se não, olhe para o crucifixo e peça a Jesus esta graça, e tenha certeza, meu santinho, minha santinha, se você por este caminho entrar, você estará vivendo o Santo Natal, o Natal que todos nós cristãos estamos celebrando com tanta fé, alegria e piedade. Que Deus nos conceda estes sentimentos e nos conceda a graça de tê-los sempre no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.